Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, aquele que é voltado para tecnologia e segurança. Hoje nós vamos abordar um tema que parece simples, mas que na verdade aborda muitos cuidados, que são as baterias. Desde aquelas baterias que a gente utiliza numa oficina, numa manutenção industrial, até mesmo aquelas baterias de uma robótica competitiva. Exatamente. E tem muita coisa que as pessoas não imaginam. Bateria não é só carregar e usar, né? Tem norma, risco químico, elétrico, risco de incêndio, gás inflamável. E claro, na robótica tem escolhas diferentes de química, regulamentação, inspeção. É um mundo todo à parte da questão. Depois dessa breve introdução que a gente falou um pouco, né? A gente falou um pouquinho sobre qual que vai ser o intuito dessa conversa aqui, vamos começar de fato com a ideia que é a segurança no manuseio de baterias. Quem já mexeu com bateria de chumbo, aço, por exemplo, sabe que precisa usar um EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Na NR10 já deixa muito claro. Por exemplo, é necessário utilizar luva isolante, óculos, avental resistente a respingos e calçado de segurança. Isso vale ouro, porque muita gente acha que a bateria é inofensiva, mas na real ela não é. Uma delas pode ter ácido sulfúrico, então se cair no olho, a recomendação é lavar pelo menos uns 15 minutos ou procurar um atendimento adequado. Exato, e tem mais. Durante a carga, as baterias de chumbo ácido, elas costumam liberar hidrogênio, que se vocês não sabem, o hidrogênio ele é inflamável. Por isso, que quando a gente está tratando de ser inflamável, a NR20 ela é muito importante, porque ela fala tanto da ventilação e de evitar faíscas, chamas e até mesmo de objetos metálicos, ferramentas metálicas próximas da bateria, porque isso pode gerar um curto. Pô, isso me lembrou de uma coisa, a ordem de desconexão. Parece um detalhe bobo, mas ela não é. Para remover, primeiro o negativo, depois o positivo. E para instalar, é o contrário, positivo primeiro, negativo depois. Isso reduz consideravelmente o risco de faísca e nem todo mundo toma esse cuidado. Já que a gente já conversou, trocou algumas ideias sobre essas partes da segurança do manuseio das baterias, eu acho que é importante a gente falar também sobre as baterias na robótica competitiva. Por quê? As baterias utilizadas na robótica competitiva, elas são diferentes das baterias utilizadas em veículos. A parte química delas é muito diferente. Por exemplo, a gente costuma usar as baterias de íon lítio, polímero de lítio também, entre outras. Cada um desses tipos de bateria tem seu próprio estilo. Por exemplo, o polímetro de lítio ele é super leve, potencial, tá mais sensível, pode inchar, pegar fogo e ser mal usada. O íon lítio é mais estável, muito usado em projetos educacionais. A bateria de níquel ela é robusta e boa para iniciantes. E o fosfato de lítio, ele quer segurança e vida útil gigantesca. Ela é muito boa para isso, ela vai durar bastante. Sim, nas competições existem regras bem específicas a respeito da utilização dessas baterias. Por exemplo, a Robocore permite íons de polímero de lítio e até chumbo ácido selado, entre outros também, mas proíbe baterias automotivas abertas. Já outras ligas têm limite de tensão, então você percebe que varia muito as especificações, tipo 15 volts, 48 volts, que depende da categoria também. E algumas dessas competições exigem até documentação de segurança, como a UN38.3, principalmente para baterias de lítio. Tem também o IBAMA, que coleta seletivo obrigatório para os descartes, ou seja, não pode jogar as baterias de qualquer jeito, elas têm que ser descartadas apropriadamente.
Agora a gente consegue abordar um tópico diferente nessa conversa. A gente pode falar sobre os incêndios. E quando a gente pensa em incêndio, eu não sei você, mas quando a gente pensa nisso, o que vem à mente? A gente pensa nos extintores, né? E existe uma ANR que fala exatamente sobre os extintores. No nosso caso aqui, nessa conversa, para as baterias comuns, a gente costuma usar o CO2 ou o pó químico seco, né? Mas quando a gente está trabalhando com lítio metálico, o ideal é o extintor de classe D. E isso é um assunto muito sério. Em eventos, as áreas de carga existem sacos anti-chamas para os polímetros de lítio. E ninguém deixa esse material sendo carregado sem nenhuma supervisão. Isso é quase um consenso geral entre todos. Não só isso, como foi mencionado, né, como você disse, sobre os sacos anti-chamas e tudo isso que a gente abordou sobre os extintores, mas o carregamento é muito importante também. A taxa segura geralmente é de 1C, sempre com balance charge. E é importante, assim, óbvio que não é só isso, tem todos esses tópicos, né, que a gente está abordando aqui, mas um dos importantes mesmo é nunca deixar a bateria de polímero de lítio totalmente carregada, guardada por dias. Ela tem que ficar no famoso modo storage, ali perto dos 3,8 volts por célula. E mesmo as baterias que usam níquel, elas precisam de um carregador adequado. As pessoas acham que são mais tranquilas, mas também podem superaquecer se usarem os carregadores errados. A gente já conversou de muita coisa, já falou sobre a segurança no manuseio da bateria, a robótica, né, a competição de robótica, os incêndios. E agora eu acho que a gente pode falar sobre um tema que é muito, muito relacionado às competições, que é o armazenamento e o transporte das baterias. Muita gente viaja com os robôs para essas competições, né? Não sabe que as baterias de lítio, elas precisam ser transportadas com uma carga reduzida, que gira em torno de uns 30%. Ou seja, obviamente tem que seguir os regulamentos, como o IATA. E não se esqueça de proteger os terminais com fita isolante. E as baterias devem ser guardadas em locais ventilados, frescos, nada de deixar dentro do carro no sol, por exemplo. E algumas pessoas esquecem isso, o que é um perigo constante. E para quem compete, tem um conjunto de boas práticas que fazem a diferença. Ter um chefe de bateria, uma pessoa responsável por essa parte, os registros de ciclos, a etiqueta de identificação, revisar packs depois das lutas, monitorar a tensão com certa frequência e guardar reservas sempre num armazenamento. Fora os sistemas de segurança exigidos pelas competições também. Como eu consigo mencionar agora para você aqui, fusível logo depois da bateria também, chave de corte geral, luz indicando quando o robô está ativo, tudo pensado para evitar os acidentes. E faz sentido, porque um curto numa bateria de polímetro de lítio de alta descarga pode ser mais perigoso que a arma de um robô. No fim das contas, trabalhar com baterias, seja de manutenção industrial ou robótica, não é só uma questão técnica, é uma questão de cultura de segurança. Total, se você usa os APIs certos, segue as normas, entende a química da bateria e respeita as recomendações dos fabricantes e regulamentos, você não só evita acidentes, como melhora a performance do projeto. E dura mais. Uma bateria bem cuidada pode duplicar a vida útil em comparação com uma maltratada. Então vale o investimento e o cuidado. E é isso, pessoal. Esperamos que tenham curtido essa pequeno vislumbre do mundo das baterias. Se quiserem outros episódios sobre eletrônica, robótica ou segurança, manda pra gente. Até a próxima, pessoal.